Eu costumava me perguntar se eles perceberiam se eu saísse da sala. Não de forma dramática. Sem gritos, sem bater portas. Só sumir. Em silêncio. Empurrar a cadeira de volta para debaixo da mesa, apagar as luzes atrás de mim. Será que alguém chamaria meu nome? Perguntaria onde fui. Ou simplesmente continuariam se movendo como se eu nunca tivesse estado ali? Naquela casa moravam 4 pessoas, mas só 3 realmente pertenciam a alguma coisa. Tinha meu pai, Richard, o provedor, a voz final em qualquer discussão, mesmo quando não devia ser. Minha mãe, Janice, era toda controle, zero acolhimento, sempre mais preocupada com a aparência da família do que com os danos reais. E aí vinha o Chase, meu irmão 3 anos mais novo, barulhento, sempre perdoado. Ele cometia erros e ganhava segundas chances antes mesmo de a primeira acabar. E eu? Eu era Claire. 26 anos. Ainda morando em casa, trabalhando em 2 empregos, fazendo as compras, dobrando as roupas que ninguém percebia que estavam limpas. Eles não me odiavam. Eu não era ovelha negra. Eu era só cenário. Como um papel de parede em uma sala pela qual você passa todo dia, mas nem lembra de ter escolhido. De vez em quando, eu tentava participar. Fazia uma piada no jantar, perguntava como foi o dia deles. Mas minha mãe sempre me lançava aquele mesmo olhar, como quem ouve um zumbido perto da orelha e não sabe se vale a pena espantar. Então eu voltava para a louça. Ou pro meu quarto. Ou pro turno na farmácia. Algumas pessoas dizem que não se sente falta do que nunca teve. Mas eu acho que isso só é verdade quando você não passou a vida inteira vendo aquilo de longe, fora do alcance. Naquela casa, o amor era um cômodo que eu podia limpar, mas nunca sentar. Chase não tentava ser o favorito. Ele só era. Era o tipo de garoto que fazia bagunça e ouvia que era criativo. Que esquecia o dever de casa e ouvia que tinha um estilo de aprendizagem diferente. Uma vez ele quebrou um abajur, culpou o gato, e meu pai riu tanto que quase chorou. Quando pedi ajuda para limpar os cacos, minha mãe disse: Claire, o Chase não fez por mal escolha suas batalhas. Essa frase ficou comigo por anos. Escolha suas batalhas. Como se querer que alguém assumisse responsabilidade fosse pedir demais. Eu costumava pensar que, se falasse mais alto, eles me notariam mais. Mas eu não fui feita para barulho. Eu era estável. Tirava nota B+. Renovava as receitas. Fiz meu próprio bolo de aniversário 1 ano, porque esqueceram a data. O mais perto que cheguei de ser notada foi quando Chase se metia em encrenca e eu não. Aí vinham com: por que você não pode ser mais como a Claire? Mas nunca era um elogio. Era ameaça. Medida. E Chase nunca teve que se comparar. Era eu quem devia me curvar. No inverno passado, Chase destruiu o Corolla. Era o carro que dividíamos, mas fui eu quem pagou o seguro. Ele estava bêbado. Mentiu sobre isso. Meu pai encobriu. Me disse: ele ainda está tentando se entender. Você sempre foi a responsável. Como se isso justificasse. Lembro de estar na garagem naquela noite, olhando pro capô amassado, minha respiração virando fumaça no ar frio. E só consegui pensar: por que ser boa só importa quando é útil para eles? Minha mãe, Janice, costumava dizer que eu era confiável. Essa palavra soava como elogio, quando eu era mais nova. Agora, confiável soava como uma descrição de ferramenta durável, previsível, substituível. Uma vez perguntei à minha mãe se ela já tinha se preocupado comigo. Com o quanto eu parecia cansada. Com o quanto eu trabalhava. Ela mal levantou os olhos do laptop. Claire, você não é como o Chase. Você sempre cai de pé. Mas o que ela não via era o que acontece com quem sempre cai de pé. Eles aprendem a cair em silêncio. Não choram. Não gritam. Só desistem. E um dia, param de se levantar. Foi numa noite de domingo que isso aconteceu. Uma daquelas noites em que a casa está escura e quieta, mas não de um jeito calmo. Um silêncio denso, cheio de coisa não dita. Silêncio que pulsa com a fuga. Eu tinha acabado de sair de um turno de 8 horas na farmácia.
Meus pés doíam. Meus ombros pareciam de alguém com o dobro da minha idade. Eu só queria uma xícara de chá e 20 minutos sem precisar falar com ninguém. Quando entrei na sala, lá estava o Chase. Claro. Esparramado no sofá, as meias sujas na mesa de centro, a TV projetando cores no rosto dele enquanto jogava mais um daqueles jogos sem consequências. No começo, não falei nada. Só passei direto. Mas aí vi minha mochila caída no tapete, como se alguém tivesse chacoalhado ela. As páginas do meu caderno estavam espalhadas, algumas rasgadas, amassadas, como lixo. Me abaixei devagar, os dedos seguindo o rasgo de uma folha que levei 3 noites para deixar perfeita. Tabelas de dosagem promede terme. Anotações manuscritas de casos clínicos. Chase, eu disse. Não gritei. Falei firme. Ele nem levantou os olhos. Precisava de papel, murmurou, sem parar de apertar os botões do controle. Peguei umas aí. Cadê? Ele deu de ombros. Provavelmente joguei fora. Levantei com o peito pesado. Aquelas páginas eram meu guia de estudo. Tinha coisa importante ali. E ele nem se importou. Parei de falar porque percebi que ele não estava ouvindo. Finalmente ele olhou por cima do ombro, com aquele meio sorriso preguiçoso de quem sabe que nada vai acontecer. Relaxa. É só papel. Aquelas 3 palavras, só papel, bateram mais forte do que deviam. Talvez porque ele estivesse falando sério. Ou talvez porque foi ali que entendi que era assim que ele me via. Como todos me viam. Só papel. Algo para ser usado, jogado fora, substituído. Recolhi as folhas rasgadas em silêncio e fui até a cozinha. Não falei nada. Não porque faltavam palavras. Mas porque nenhuma delas me serviria mais. Foi nesse momento que meus pais entraram pela garagem. Estavam rindo. Richard devia estar contando uma daquelas histórias da faculdade que ele só dividia com o Chase. Janice ainda segurava o braço dele. Parecia um casal de verdade. Uma família de verdade. Até me verem. O que houve com essa cara? Richard perguntou, já perdendo o sorriso. Levantei o caderno com as mãos tremendo. Pergunta pro Chase. Ele rasgou minhas anotações. Só joguei fora, Chase respondeu do sofá. Janice olhou para a sala. Nem piscou. É só papel, Clary. Sim, só papel, Chase repetiu. E foi então que senti aquela pressão. Lenta, firme, atrás das costelas. Não era raiva. Nem tristeza. Era só algo se soltando. Um fio, silencioso, começando a arrebentar. Não falei mais nada. Só me virei, passei por Janice e Richard e subi em direção às escadas. Se eles não iam lidar com aquilo, eu também não. Mas então a voz do meu pai veio atrás de mim. É essa sua atitude. É por isso que ninguém quer ficar perto de você. Parei. Virei devagar, com um pé ainda no primeiro degrau. Como se alguma parte de mim ainda não tivesse aceitado o que ouvi. Talvez eu tivesse entendido errado. O que você disse? Janice soltou um suspiro, aquele tipo cansado, ensaiado, que mães usam quando fingem estar repetindo algo pela milésima vez, mesmo que eu mal lembrasse da última vez em que ela disse algo que eu realmente precisasse ouvir. Clary, você sempre exagera. Faz tempestade em copo d'água. Reage demais. Deixa isso passar, só por uma vez. Meu maxilar travou. Deixa pra lá. Você deixa ele destruir algo importante pra mim, e a errada sou eu. Chase riu baixinho do sofá. Meu Deus, como você é dramática. Olhei pros 3. O jeito como Richard cruzava os braços. O olhar de Janice baixando pro chão, como se ela mesma quisesse desaparecer. Chase recostado, mãos atrás da cabeça, feito um rei no trono da sala de estar. Eu não tinha gritado. Não tinha quebrado nada. Mas eles me olhavam como se eu fosse perigosa. Vocês agem como se eu fosse difícil, eu disse. Minha voz estava firme agora. Firme demais. Mas vocês nem enxergam o que está acontecendo.
Ele pisa em mim, e quando eu falo alguma coisa, eu é que sou o problema. Richard respondeu com um tom mais neutro. O tipo de voz que alguém usa quando quer parecer imparcial. Afinal, ele não é o Ankara que reclama. Foi uma fala dura. Mas não tão dura quanto a que veio depois. Chase inclinou a cabeça, fez aquele sorriso de sempre e, como quem comenta sobre o clima, disse: A gente não precisa de você aqui. Silêncio. Só isso. Nenhum suspiro de Janice. Nenhuma reação de Richard. Nenhuma piada para aliviar. Nenhum Chase, pega leve. Nada. Richard olhou pro relógio. Janice trocou o peso de uma perna para outra, como se estivesse desconfortável de estar de pé. Chase pegou o controle de volta. E foi isso. Aquele foi o momento. Não teve grito. Nem porta batendo. Só aquela frase, gelada e casual. E o fato de ninguém achar que ela precisava ser corrigida. Eu não discuti. Não chorei. Não pedi para ninguém mudar de ideia. Só respirei fundo. E alguma coisa dentro de mim, algo que eu tinha passado 26 anos tentando manter de pé, simplesmente se desfez. Subi as escadas sem fazer barulho. Peguei uma mochila e coloquei dentro só o que era meu. Não muito. Algumas roupas. O carregador. Minha carteira de motorista. Um anel da minha avó, aquele que todos diziam que seria do Chase, mas que ela colocou na minha mão, bem antes de morrer. Ninguém veio atrás. Ninguém bateu na porta. Desci as escadas, caminhei pela sala de estar, passei pelas pessoas que me criaram, mas nunca realmente me enxergaram. E quando alcancei a porta da frente, ouvi o volume da TV aumentar mais uma vez. Esse foi o último som que escutei naquela casa. Eu não tinha um plano. Dirigi por quase uma hora, sem música, sem GPS, só o zumbido contínuo da estrada e o som abafado da minha própria respiração, presa no peito. Por volta das 9h30 da noite, cheguei em um bairro que não via desde a época da faculdade. Melissa, uma amiga com quem eu não falava há meses, abriu a porta de pijama e piscou 2 vezes ao me ver ali. Depois apenas deu um passo para o lado e disse: Quer um chá ou um cobertor? Sem perguntas. Sem sermão. Sem culpa. Eu escolhi o cobertor. Naquela noite, dormi no sofá dela como se fosse o lugar mais seguro do mundo. Não porque fosse macio ou silencioso, mas porque ninguém naquele espaço esperava nada de mim. Nem que eu fosse forte, nem que eu explicasse, nem que eu me desculpasse. Quando acordei na manhã seguinte, o sol mal começava a filtrar pelas persianas. Meu celular vibrava na mesa de centro. 12 chamadas perdidas. 4 de Richard. 3 de Janice. 5 de Chase. Fiquei encarando a tela como se fosse de outra pessoa. Ontem à noite, nenhum deles conseguia me encarar. Agora, não conseguiam parar de tentar me alcançar. Não atendi. Só fiquei ali, sentada, vendo as notificações continuarem aparecendo. Uma mensagem de voz. Um SMS. Outra chamada. Melissa me entregou uma caneca de chá e arqueou uma sobrancelha. Coisas de família, murmurei. Ela não perguntou mais nada. Apenas sentou ao meu lado e ficou ali, em silêncio, como quem também já passou por isso. Ao meio-dia, as ligações começaram a parar. Vieram os textos no lugar. O primeiro foi de Janice. Você está sendo imatura. Depois Richard. Volta pra casa. Já chega dessa bobagem. E mais um. Isso não é jeito de adulto se comportar. Quase ri. Eu saí em silêncio, sem escândalo, sem drama e mesmo assim, na cabeça deles, era uma birra. Eles não estavam sentindo minha falta. Sentiam falta da conveniência. Da ajuda. E então chegou outra mensagem. Apenas 5 palavras. De Janice. Clary. Volta pra casa. É sério. Essa soava diferente. Não vinha com julgamento. Soava, assustada. Esperei 5 minutos. 10. Depois respondi.
O que aconteceu? A resposta veio quase na hora. É o Chase. Ele errou. Feio. Foi isso que ela escreveu. E foi assim que eu soube, eles não me queriam de volta porque tinham mudado. Me queriam porque agora tinham um problema. Não respondi de imediato. Fiquei encarando a tela, estática, até que Melissa se inclinou e perguntou. Tá tudo bem? Assenti devagar. Eles querem que eu volte. Aconteceu alguma coisa com o Chase. Ela não perguntou o que ele tinha feito. Só disse. Quer que eu dirija? Eu quase disse não. Mas então olhei de novo pro celular. Vi aquelas palavras. Ele errou. Feio. E percebi, eu não queria ajudar. Eu só queria ver. Ver o pânico. Ver o que acontece quando o menino de ouro perde o brilho. Ver como eles agem quando precisam justamente de quem mandaram embora. Sim, respondi. Vamos. Levou 15 minutos. A estrada pareceu mais curta do que eu lembrava, como se estivesse esperando o meu retorno. Quando viramos no beco sem saída, a casa parecia igual. Mas tudo ao redor estava estranho. A luz da varanda, que nunca ficava acesa de dia, queimava forte. Richard andava de um lado para o outro, em círculos largos, ansiosos. Janice estava sentada nos degraus da varanda, com a cabeça enterrada nas mãos. Sem risos. Sem controle. Sem máscara. Pela primeira vez, eles pareciam pequenos. Saí do carro devagar, com as mãos nos bolsos, os ombros firmes. Ninguém disse um oi. Richard foi o primeiro a falar. A voz saiu áspera, tensa. Onde diabos você estava? Inclinei a cabeça. Longe daqui. Onde vocês queriam que eu estivesse. O maxilar dele travou. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Janice se levantou. Os olhos vermelhos, inchados. Clary, é o Chase. Esperei. Ele roubou, das pessoas erradas. No fliperama onde costuma ficar. Ainda não sabemos tudo. Mas alguém chamou a polícia. Ele está detido. Pode ir a julgamento. Cruzei os braços. E o que isso tem a ver comigo? Janice hesitou. Precisamos de dinheiro. Da fiança. De um advogado, qualquer coisa. Precisamos da sua ajuda. Lá estava. Não era sobre saudade. Nem arrependimento. Era necessidade. Ajuda, como se eu fosse uma ferramenta. Olhei para os dois. De verdade. As pessoas que me ensinaram que eu só deveria aparecer quando fosse útil. E agora, ali estavam, revirando os escombros do filho perfeito, tentando encontrar uma saída. Deixa eu ver se entendi, falei com calma. Vocês disseram que eu não era bem-vinda. Ficaram em silêncio enquanto Chase dizia que eu não pertencia àquela casa. E agora que ele está encrencado, de repente eu sou família de novo. Richard passou a mão pelo rosto, cansado. Não é sobre tudo isso. Isso é sobre o Chase. Ele precisa de ajuda, disse Janice, a voz trêmula. Por favor, podemos conversar sobre o resto depois, mas agora precisamos tirá-lo de lá. Fiquei em silêncio por um momento. Qual é o valor da fiança? 10.000, respondeu ela. Podemos pagar uma parte, mas precisamos que você cubra o restante. Assenti lentamente. 10.000. Os olhos dela brilharam com esperança, desespero, alívio. E então eu disse. De jeito nenhum. Janice estremeceu. Richard ficou com a expressão de quem levou um tapa no meio do rosto. Com licença. Ele disparou, num tom duro. Eu não levantei a voz. Não tremi. Não é problema meu, repeti, com firmeza. Janice estendeu a mão, tentando segurar meu braço. Clary, ele é seu irmão. Dei um passo para trás. Não. Ele é seu filho. E eu sou aquela que vocês deixaram bem claro que não pertencia aqui. Richard deu um passo à frente.
A raiva dele borbulhava por baixo de um tom que fingia calma. Você acha que está provando alguma coisa com isso? Que está sendo justa? Encarei ele nos olhos. Não. Acho que está mais do que na hora. A voz de Janice vacilou. Nós vamos te pagar de volta. Só precisamos de ajuda agora. Não conseguimos fazer isso sem você. Eu não respondi de imediato. Só fiquei ali, deixando o silêncio crescer. Deixando eles sentirem, por alguns minutos, o que eu senti durante anos. Então falei. Eu considero ajudar. Mas com uma condição. Ambos levantaram os olhos. Qualquer coisa, sussurrou Janice. Quero um pedido público de desculpas no grupo da família. Um de verdade. Sem esse eu te magoei, sem suavizar. Quero que cada um de vocês escreva exatamente como me ignoraram e que me agradeçam pela ajuda. Palavra por palavra. Sem atalhos. Richard bufou. Isso é mesquinho. Não, respondi com calma. Isso é estabelecer termos. Igualzinho você sempre fez. Demorou horas. Mas eventualmente, o grupo da família pegou fogo. Primeiro, Richard escreveu. Precisamos falar sobre como tratamos a Clary. Cometemos erros. Depois, com hesitação, Janice. Hoje entendemos o quanto falhamos em ouvir você. Você é uma parte importante desta família. Somos gratos pela sua ajuda. Por fim, veio a mensagem de Chase. A mais forçada de todas. Desculpa por ter sido um idiota. Valeu. Fiquei olhando para a tela. Não me senti vitoriosa. Nem emocionada. Mas, foi alguma coisa. Respondi com um emoji de encurtir. Só isso. Eles esperaram. Esperaram mais um pouco. Mas eu nunca enviei o dinheiro. Porque eu não fazia mais parte daquele grupo. Eles podiam escrever o que quisessem, mas eu sabia a verdade, palavras não custam nada. E mesmo assim, ainda eram mais baratas do que eu merecia. Na manhã seguinte, meu celular tocou de novo. Eu reconheci o número. Presídio do Condado. Deixei tocar 2 vezes. Depois atendi. Você vai mesmo fazer isso comigo? A voz de Chase estava baixa, seca, incrédula. Não disse nada por alguns segundos. Achei que você fosse melhor do que isso, ele acrescentou, tentando me envergonhar. Me recostei no sofá da Melissa, olhando para o teto. Melhor do que te deixar aí? Ou melhor do que deixá-los desmoronar? Quase ri. Quer dizer, tipo quando todos vocês me abandonaram. Como quando você rasgou meu trabalho e disseram que não importava. Quando me disseram que ninguém precisava de mim. Ele não respondeu. Eu esperei. Então falei, em voz baixa, mas firme. Eu pensei em ajudar. De verdade. Mas você, Richard, Janice, deixaram bem claro, eu só sou útil quando vocês estão se afogando. Não foi isso que a gente quis dizer, ele murmurou. Mas foi o que vocês disseram, me interrompi. E agora, eu acredito. O silêncio do outro lado não era de raiva dessa vez. Era apertado. Vazio. Como se ele não soubesse mais para onde ir. Você vai mesmo me deixar aqui? Fechei os olhos. Respirei fundo. Você disse que não precisava de mim. Eu só estou concordando com você. Antes que ele pudesse reagir, sussurrei. Aproveita a estadia. E então desliguei. Sem gritar. Sem raiva. Apenas o clique suave de quem, enfim, solta. Naquela noite, não olhei pro telefone. Melissa e eu pedimos macarrão tailandês extra. Ela me deixou escolher o filme, mesmo sabendo que eu mal prestaria atenção. Em algum momento, percebi que estava sorrindo. Não pelo que tinha acontecido. Não por ter vencido. Mas porque, pela primeira vez em muitos anos, ninguém precisava de nada de mim. Sem tarefas. Sem culpa. Sem precisar andar na ponta dos pés dentro de uma casa onde até o meu silêncio fazia barulho.
Só o barulho das caixas de comida, o som distante do filme e um sofá que não suspirava quando eu sentava. Não me senti triunfante. Não me senti poderosa. Me senti leve. Como se tivesse tirado um peso que carregava há tanto tempo que nem sabia que ainda estava ali. Mais tarde, sentada na janela, observando a luz de um poste piscando sobre a calçada, pensei em como a paz é diferente quando você não precisa fingir que está em paz. Quando você não está tentando mostrar que está bem para provar um ponto. A paz, de verdade, não parece vingança. Não parece resposta. Parece silêncio. E espaço. Meu celular vibrou uma vez. Depois outra. Eu não peguei. Deixe que pensem. Deixe que se contorçam. Deixe que encontrem outro alguém para juntar os cacos que o Chase espalhou. Eu não era mais filha deles. Não era confiável. Nem o plano B. Nem aquela que consertava tudo enquanto eles riam do outro lado da casa. Eles escolheram sua história há muito tempo. Eu só decidi parar de ser personagem. E ali, naquela sala pequena, emprestada, enrolada num cobertor de lã que não combinava com nada, cercada de caixas de comida meio vazias, eu percebi uma coisa. A paz não faz alarde. Ela não exige atenção. Ela simplesmente te deixa respirar. Na manhã seguinte, mais uma mensagem apareceu na tela. Você não pode nos ignorar para sempre. Mas eles estavam errados. Ignorar alguém ainda exige escutá-lo, mesmo que só para fingir que não está ouvindo. E eu não estava mais escutando. Não mesmo. Fiz meu café, abri uma nova aba no navegador, digitei a programas de enfermagem e inscrições em aberto. Eu não estava tentando recomeçar. Eu estava, finalmente, começando. Eles podiam continuar girando em círculos, ligando, mandando mensagens, reescrevendo a própria narrativa como sempre fizeram. Mas eu não era mais parte dessa história. Eles disseram que não precisavam de mim. Então dei a eles exatamente isso, a ausência. E se um dia alguém fizer você sentir que ser calado, quieto, discreto, é o mesmo que ser esquecível? Deixe um ponto final.